Boa noite, Ricardo Jorge Pinto. Que sinal dá a Cavaco Silva com esta mensagem? Há muito tempo que Cavaco Silva se tem mostrado em sintonia com aquela que é a estratégia económica deste governo e por isso estas declarações, que de alguma maneira encostam às declarações da Ministra das Finanças, ao Primeiro-Ministro, ao Vice-Primeiro-Ministro, de que a economia está agora num percurso de retoma, de que os sacrifícios que foram pedidos aos portugueses estão finalmente a dar resultados, é o discurso que Cavaco Silva também está a manter desde praticamente o momento em que ele se revelou como uma espécie de inspirador daquela que é a estratégia de muitas das medidas económicas assumidas por esta coligação de direita. Está a fazer, ainda que indiretamente, um apelo ao voto no PSD? Não necessariamente. E, de resto, a Cavaco Silva é demasiado institucional para sequer permitir que se possa fazer uma leitura desse género. Agora, a verdade é que esta consonância de posições acaba por fazer as pessoas retirar essa mesma ilação. O que, de resto, não parece sequer que seja muito vantajoso para Pedro Passos Coelho e para Paulo Portas. O Presidente da República é percebido, não colhe neste momento grande simpatia por parte do eleitorado. Os seus níveis de popularidade são substancialmente baixos e, por isso, cada vez que Cavaco Silva dá um sinal de sintonia com o governo, isso provavelmente é uma perda de votos e não uma ajuda numa altura em que, claramente, a campanha eleitoral já está a arrancar. Cavaco Silva aproveitou esta visita ao Douro Vinheteiro para falar de uma cultura de compromisso. É mais um sublinhado do Presidente. Cavaco Silva está particularmente preocupado com aquilo que venha a ser o resultado das eleições legislativas. Olhando para as sondagens, como nós olhamos, ele vê que dificilmente algum partido terá uma maioria absoluta e perante esse cenário e tendo em conta as contingências até do calendário eleitoral, como as eleições presidenciais logo em janeiro e, portanto, a limitar aquilo que são os poderes do Presidente que está a cessar o seu mandato, ele sabe que há um problema de governabilidade se não houver um entendimento entre os partidos mais votados, isto é, se o governo não tiver uma maioria confortável na Assembleia da República. O problema é que Cavaco Silva, ao mesmo tempo que diz isso, percebe que cada vez que o diz contribui para uma maior divergência de posições entre os dois principais partidos, entre o PSD e o Partido Socialista, ou seja, estes seus recados apenas fazem com que António Costa e Pedro Passos Coelho queiram ainda mais separar-se e distanciar-se perante o eleitorado, sabendo que essa procura da maioria absoluta se fará pela divergência de posições e não por um qualquer entendimento que possa dar a entender que António Costa e Pedro Passos Coelho se podem entender antes ou depois das eleições legislativas. Cavaco Silva vai ser, por isso, um dos protagonistas da campanha eleitoral? Se o for, será um mau sinal, mas é cada vez mais provável que o seja, não só por aquilo que ele tem vindo a dizer e a fazer, mas também por um cenário político que, enquanto Presidente da República, ele percebe que lhe é extremamente desfavorável. E, portanto, Cavaco Silva terá uma natural tendência, não só porque está no final do seu mandato, em ganhar alguma visibilidade e, julga ele, também até alguma popularidade, e, por outro lado, em fazer aquilo que ele genuinamente considera que deve ser feito pelo atual Presidente da República, isto é, mexer os cordelinhos, a ativar a sua capacidade de influência para tentar aproximar aquilo que são posições divergentes dos partidos que vão agora a votos. Não me parece que isso seja execuível, não me parece que com essa atitude Cavaco Silva esteja de alguma forma a contribuir para um entendimento entre as forças políticas. A verdade é que ele, atrás da sua posição institucionalista, considera que é isso que um Presidente da República deve fazer e por isso, muito provavelmente, ele acabará por ser um ator nesta campanha para as eleições legislativas, embora ele, enquanto Presidente da República, acredite que o Presidente da República não o deve ser. E um dos pontos mais relevantes das posições de Cavaco Silva será precisamente no pós-eleições. Exatamente, no pós-eleições é que ele terá que ter um papel ativo, embora, como eu dizia há pouco, ele esteja um pouco atado de pés e mãos relativamente ao que pode fazer. Por exemplo, tendo em conta este calendário eleitoral, ele não pode dissolver a Assembleia da República, isto é, se eventualmente não se conseguir chegar a um governo que tenha uma maioria consistente, que ele considera que deve ser a tal maioria de 50% mais um, Cavaco Silva não pode, por exemplo, dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas, pode fazer
fazer uma de duas coisas. Ou prolongar aquilo que é o mandato do atual governo, isto é, considerar que perante aquele resultado eleitoral não há ainda condições para eleger um governo que tenha a capacidade de sustentabilidade governativa, ou então eleger um governo de iniciativa presidencial, isto é, encontrar alguém que, junto dos partidos com assento parlamentar e obtendo a tal maioria parlamentar, possa ter esse apoio partidário, embora seja de iniciativa presidencial, isto é, embora possa, por exemplo, o Primeiro-Ministro ser escolhido a dedo pelo próprio Presidente da República. Agora, este é um cenário que certamente Cavaco Silva gostaria de não ter que ativar e por isso ele está a fazer os possíveis e os impossíveis por tentar fazer com que pelo menos os dois principais partidos, aqueles que dizem as sondagens podem garantir a maioria absoluta, tenham algum grau de entendimento para, depois dessas eleições legislativas, o seu tal papel interventivo seja um papel bastante mais facilitado. Acreditas que os pequenos partidos, nomeadamente os novos partidos que irão pela primeira vez a votos nas próximas eleições, vão ter um papel fundamental no que diz respeito a eventuais coligações, neste caso mais para o lado do PS? Dificilmente. Olhando para as sondagens, olhando para aquilo que é a capacidade de afirmação desses partidos, nós vemos que o cenário em Portugal é, por exemplo, muito distinto do cenário em Espanha, onde o Podemos ou o Ciudadanos conseguiram resultados que acabaram por fazer deles peças absolutamente fulcrais naquilo que era o entendimento das coligações. Aqui dificilmente isso acontecerá, mas se acontecer, ou pelo menos se esses partidos tiverem alguma representatividade, então eles serão sobretudo um problema para António Costa, na medida em que muito provavelmente será ao Partido Socialista que esses partidos irão roubar votos. E depois pode então acontecer uma coisa que também é um problema para Cavaco Silva, a existência de uma maioria absoluta do Partido Socialista com alguns desses partidos. Olhando para o programa eleitoral desses partidos, ou olhando para aquilo que eles estão neste momento a defender, vê-se que dificilmente António Costa se poderá entender com eles naquilo que é essencial, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento de muitos dos deveres perante os nossos credores externos, ou até relativamente à questão da reestruturação da dívida portuguesa, um cenário que o Partido Socialista nem sequer quer pôr em cima da mesa, sabendo que se o fizer pode ser fortemente prejudicado nas próximas eleições legislativas.